No programa de hoje falaremos sobre sexismo na infância. A guerra dos sexos começa mesmo no berço? Toca da coruja no ar. E aí, Alê? Polêmica. Sexismo. É, polêmica. Vou começar com você porque você tem 3 homens em casa. Pois é, eu sou a única menina, mocinha, e adoro reinar lá, né? Pois é. Mas é curioso isso, né? Porque há muita essa divergência sobre meninos e meninas, o que que pode e o que que não pode, como é que se cuida se cria meninos. Tem até uns livros, né, que você começa já a ver nos títulos. Meninos e como criar meninos. Inclusive eu olhei esses títulos e falei assim, que engraçado, né, porque criança é diferente, assim, só porque tem um piu-piu, o outro tem outra coisa, é diferente. Não faz muito sentido isso, né. É lógico que tem desafios diferentes, né? E eu acho que muito assim da personalidade, dos sonhos, do que eles gostam de fazer. Eu vejo essa comparação com as minhas sobrinhas, né? Porque eu não tenho meninas em casa. Mas as minhas sobrinhas são bem mais calmas, é outra relação, as coisas são mais tranquilas, elas não correm, elas conseguem falar, assim, gritar. Mas há essa diferença na sua família? Você sente que os meninos, se você dar um dia uma camisa rosa pro Pedro, ou pro Rodrigo, ou pro Rafa, eles vão aceitar usar? Ou eles vão ter o preconceito de, não, essa cor é de menina? Porque o Tomás, infelizmente, eu não sei se foi eu que fiz isso sem saber, mas ele não usa. Ele tem forte na mente dele que o rosa é de menina. Então um dia eu dei uma camiseta pra ele que era salmão, nem era rosa. Ele, não, mãe, isso aí eu não uso, isso é da Manu. Salmão, como diz o salmão Rafa. Era outra tonalidade, né? Não mãe, era rosa, salmão é um rosa diferente. Mas não era um pink, era um salmão. Ele, não gostei, eu não vou usar. Eles têm isso. E na verdade, assim, e tem de uma forma que veio externamente, não que a gente em casa trabalhe essas diferenças, não. Tanto que, por exemplo, eu compro escova de dente numa caixa que vem 100 escovas, né? E vem várias cores, inclusive o tom rosa. Aí é uma briga, porque ninguém quer escolher a escolha rosa. E aí eu falei com eles, bom, mas vem cá, se ela fosse chamada de lilás ou de roxo, ia ter alguma diferença? É a mesma coisa da azul, da coisa, é uma cor, como outra qualquer, né? E aí sim, eu acho que quando eles ficaram sabendo que a escova de dente ia ficar em casa e ninguém ia ver, aí foi tranquilo, né? Porque eu acho que o medo maior é da criança se expor ao ridículo. Ela não quer ser julgada, né? Ela não quer ser julgada pelos outros. Talvez até essa coisa dela ter esse preconceito, né, contra a cor, contra as coisas de meninas e as coisas de meninos, não acho que seja tão problemático, não. Mas eu vejo mais essa questão de fazer a diferença com os outros. Você acha que começa o sexismo na maternidade, quando a gente leva o azul pro bebê, o rosa, quando a gente faz o quarto da menina todo certeza. Rosa e o quarto do menino todo azul ou todo bege? Eu acho que sim, tanto que eu tive um cuidado muito grande com os meninos, não é com os meninos lá de casa. O quarto do Samuel, ele era branco, com madeira e objetos coloridos, diversos. Inclusive tinha objetos rosa, tinha cores. E eu nunca comprei assim, nada assim. É carrinho, barquinho. É do Samuel, barquinho, pipa, avião. Nunca comprei isso. Tanto que quando a Lívia nasceu, eu só tirei o Samuel do berço e botei a Lívia, porque era um ambiente totalmente unissex, assim. Entendeu? Assim, eu nunca tive essa questão assim de cor. E o Samuel hoje, sei lá, se ele vê uma saia, ele bota e vai fazer piada com a saia que ele sabe que é um objeto de menina. Mas ele não repudia nada daquilo. Você repudia isso? Você já falou, tira isso, Samuel, isso é de menina? Nunca, isso que é o legal. Porque o Tomás também usa salto alto. Eles adoram. O salto alto é muito maneiro. Eu nunca fiz. Na verdade, no início, quando ele era pequenininho, eu não sentia, não tolia ele. Mas depois que ele foi crescendo, e até hoje, com 6 anos, ele gosta. Eu fui ficando um pouco assim, gente, mas já era pra ele ter largado essa mania. Mas mesmo assim eu fico e só falo, depois arruma, porque eles tiram todos os sapatos, né? E ele e a Manuela brincam muito. Então, por ter a Manu em casa, fez com que ele tomasse o gosto pelas bonecas. Então, às vezes eu não posso brincar com um e o outro ficar sem fazer nada porque é menino. Então, eu chamo ele pra brincadeira, ele começou a brincar de boneca quando a Manu começou a gostar muito. E hoje ele acha interessante aquelas bonequinhas pequenininhas, ele pega as bonequinhas pequenininhas junto e coloca com os bonequinhos dele dentro do carrinho. Então, ficou muito natural. Mas o Júlio, o meu marido, via isso com um pouco de estranheza, porque ele ficava, André, mas e aí?
Você vai fazer isso mesmo? Isso é certo? Aí eu a maldade deixo. tá na mesmo, cabeça na nossa dos cabeça, pais, né? entendeu? Tá na cabeça dos pais, porque uma coisa que eu sempre falo quando eles vão andar com o meu salto alto, eu falo, olha, vocês vão virar o pé, isso é perigoso. Você sabe que a mesma dúvida, meu trauma é esse, é vocês machucarem. O meu foco é esse, não me interessa se é a Rafaela brincando com salto, que ela procura mais, ou se são os meninos, entendeu? Então, assim, eu levo a discussão para um outro lado. Da segurança, entende? Então vai estragar meu sapato, vai quebrar o salto, você vai machucar seu pé. 1000 coisas, mas não, isso é coisa de mulher. Jamais. Dani, você já deu algum boneco ou boneca? Já, na verdade, boneca, né, pros lá meninos? Lá em casa, o que acontece? Assim, a gente também tem que entender que não é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Os meninos, como a Alessandra falou, a energia deles é diferente. Às vezes eles gostam de coisas mais agitadas. Então, os meus filhos, quando vai chegando os gêmeos, 2 meninos, eles me pedem um presente de aniversário, eles querem Hot Wheels, eles querem coisas mais masculinas porque é o que eles querem. Então eu não deixo de dar carrinho, eu não deixo de dar moto, não deixo de dar essas coisas masculinas porque eles desejam isso, eles pedem isso. Mas, por exemplo, houve momentos em que a Rafaela estava numa onda super boa com boneca, eles encantaram com a boneca e pediram. Né? E aí eu dei uma boneca para cada um também, eles passaram um tempo brincando, do mesmo jeito que ela pede Hot Wheels para ela, entende? A gente faz umas vezes algumas montagens como se fosse um circuito assim de competição, aí ela tem um carrinho dela, eu tenho o meu, eles têm os deles e a gente brinca naturalmente com os carrinhos. Eu acho que é muito da nossa postura, de como você lida. Não significa que ela vá gostar de carros, né? Ou ela vai se masculinizar por conta Gente, disso. e se masculinizar também, entendeu? Se ela gostar. Teve um vídeo na internet de um tempo desse atrás, que era um menino que queria ir pra escola de vestido. E a mãe deixava e o pai não deixava. Aí depois de um tempo, sei lá o que aconteceu, o pai se convenceu que aquilo fazia o filho feliz e também foi pra escola de vestido, entendeu? É assim, eu acho que essa questão também, de né? objetos... Tem pais que pintam as unhas. Por exemplo, o objeto é azul ou é rosa, se isso fosse determinante da sexualidade que seu filho tem, né, a gente acha que não teria praticamente gay no mundo, porque os pais tendem a comprar de acordo com o sexo da criança, entendeu? Então isso não é determinante. E é isso que a gente tem que... Eu tento, né, que eu tento superar, eu tento não mostrar pra ele essa distinção de que é objeto de menino e que é objeto de menino. Mas Tarsila, a casa não basta. Não basta os pais. Por exemplo, no dia em que os meninos pediram um boneco, a Rafaela me olhou com aquele zoião, né? Assim, mãe, você vai dar uma boneca? Ela, que nunca ouviu isso em casa, nem de mim nem do meu marido. Mas existe toda uma cultura do colégio. É muito Não, na televisão, né, gente? A televisão que massifica um comportamento feminino ou um comportamento masculino. Esses dias a gente ia ver um cinema que apareceu um filme que era bem daqueles contos de fadas, assim, né? Acho até que era da Tinkerbell. Tinkerbell. A pessoa não tem menina em casa, né? Tinkerbell. Eles adoram Tinkerbell. Aí eu falei, vamos meninos assistir. Na mesma hora, foi assim, a pior ideia do mundo, sabe? Porque eles falavam assim, ai mãe, esse filme é de menina, claro que eu não vou. São machistas. E eles estão naquela fase, assim, de que é legal brincar com os meninos. As meninas não é legal de brincar. Eles não viram Frozen? Isso. Viram, adoraram Frozen, mas Frozen era legal. Esse Tinkerbell não. Tinkerbell é de menina. Aí eu comecei a pensar, não é. Por quê? Né? Por que é de menino? E vai muito dessa coisa de como é vendido na TV e tal. Só tô falando. Então, o Frozen era uma aventura que tinha o Olaf, tinha os personagens, a própria temática, né? É tudo azul, é branco. Então é uma coisa muito voltada para o universo infantil. Não tem uma cara. A Tinkerbell não, é a história da princesa, da fada. Então, da fada, da menina, do sonho, do não sei o quê. É o universo feminino. Não se comunica com eles. Então, isso é natural. O que eu acho que a gente acaba, talvez, forçando um pouco a mais, é estigmatizando essas coisas, né? Eu tenho uma... Não, o universo infantil, feminino, e o universo infantil masculino, ele existe, gente. Ele existe. Você tem preferências dos meninos e tem preferências das meninas. Peraí, só um instante. Pela própria forma. O quartinho forma. do Tomás, por exemplo, como é que foi feito? Foi bege.
Foi bege com animal. Não tinha nada azul. Foi bege com macaco penduradinho, com Entendi. meio que floresta. Mas, gente, Dava não pra tem ser de menina Mas também. vem cá, não tem Ah, problema não. ser azul também, não tem? Não. É porque então, vou falar. Tô falando das cores. tá O falando do Tomás Pois foi é, muito mas- neutro. Eu optei isso, né? Mas a Manu foi totalmente rosa, porque era quando eu engravidei, eu fiquei sabendo que era menina. Pra mim foi muito bom, porque eu já tinha um menino. Então o da Manuela é rosa. Você não economizou. Monocromático. Não, rosa, flor, rosa, branco. 2 cores, basicamente, o quarto dela. Então, hoje, a Manu é extremamente vaidosa e extremamente sexista. Ela faz a divisão certinha. Tomás, esse é o meu quarto, são as minhas bonecas. Eu passo batom, você não. Porque ela tá, assim, numa fase muito de maquiagem, de pintar as unhas. E ela pintando, aí o Tomás achou legal um dia. Eu até falei, se você quiser, a gente passa. Não tem problema. O Júlio arregala o olho, assim. O Júlio é muito machista. Então, eu acho que o Tomás puxa muito isso dele. O Tomás é machista. Com 6 anos, ele não gosta das cores rosa, ele não gosta. E aí, eu falei um dia, não, mas você tá doida? Ele fez assim, ainda puxou a mão, você tá doida? E o batom, o cacau, quando precisa passar batom de cacau, é uma dificuldade passar Não, nele. eu tive que fazer isso. Então, assim, você vê, eu sou uma mãe tranquila, assim, eu procuro me policiar. Mas o pai difícil, assusta. E tem a escola, que eu acho que a escola é um componente E importantíssimo nisso. eles próprios sabem, por exemplo, tem um momento que às vezes eu entro no carro que para o sinal, assim, aí eu vou e pego um batom, e a Rafa fala, ai mãe, me empresta um brilho. Aí eles ficam assim, tipo, e eu? E eu, você não tem o batom deles? Aí eu peguei, Lógico comprei o que batom tem. deles, comprei o Tem batom de cacau. homem, que é de qualquer um. Eu ainda comprei. E sabe por que é o batom de homem de qualquer um? Porque Ai, não tem gente, cor. Eles são demais. A mãe Não tem é que sair porque- e comprar. Mas eu comprei. É porque, na verdade, eles querem sentir... Eles não Incluídos. querem o batom. Eles querem fazer parte Participar. daquele momento. Todo mundo tá fazendo alguma coisa, vamos fazer Não, também. não é. Eu acho que assim, é inclusão. E a inclusão, assim como você brinca com os brinquedos de menino com as crianças meninas, e ao contrário. Mas dizer que não tem universos diferentes, aí eu já acho um pouco demais. Porque você não vai pegar e botar o seu filho de esmalte, você não vai botar ele... Mas tem pais que fazem. assim. Ok, mas aí é o que a gente falou, inclusive, em outro programa, né? Da gente ter a questão da tolerância e do respeito. Se o filho gosta de esmalte, o pai tava passando esmalte na internet. Eu achei Ótimo. super legal. Aí também, aí a gente Mas se põe você no deixa lugar. sair assim? Então, aí eu falava assim, cara, Então eu tô me descobrindo machista, porque eu não deixaria. Então, eu pintaria um esmalte escuro, preto, e falaria, é o que ele quer? É difícil falar assim, gente, ele não vai crescer um adulto pintando as unhas sempre, ele quer, é a curiosidade só. Então, assim, por que eu vou podar ali naquela hora e ele vai ficar com aquilo? Pô, mas por que eu não posso? Mas, nossa, era tão legal. É só passar e acabou. Foi Ele o que eu achei próprio vai interessante parar. no site que eu vi, do pai, ele colocou a foto da mão e a foto do filho, eu achei lindo aquilo, porque você vê que, olha que carinho daquele pai de fazer igual. O Fantástico. Samuel já Então, passou. mas- Vamos continuar no próximo bloco, que a gente já estourou o tempo. Fica com a gente, é muita polêmica no ar. Daqui a pouco a gente volta. Canal da Gente, um amor de canal. De volta com a super polêmica do sexismo na infância. A Lê quer falar. Fala, eu tô sentindo que você quer falar. Não, assim, é porque eu falei, Ale, realmente você é machista, não querer deixar seu filho
sair de esmalte. Por quê? Eu não quero expô-los ao ridículo. Só isso. Eu acho que eles ainda não têm ainda condição de avaliar. Isso o mais velho não, né? O meu mais velho, tanto que ele duvida que queira. Mas se ele quiser ir, pode ir, não tem problema nenhum. Mas os mais novos, que ainda não têm condição de avaliar essas decisões, né? E, sinceramente, eu não quero que eles sofram bullying na escola. Por exemplo. Eles não vão ser bem entendidos. Agora, há formas de você se preocupa muito com os outros, é isso? Você não é uma questão de se preocupar muito com os outros, mas não dá pra gente ignorar que a gente vive numa sociedade, gente. Olha, o Samuel já saiu de unha pintada. E as pessoas acharam engraçado, perguntaram a Tarsila, como que essa história do Samuel pintar? Ele escolheu um azul lá. Ele viu eu pintando com a Lívia e quis pintar. E pronto, e usou e pronto. Então, e tem uma diferença na história. Eu não tenho meninas em casa. Entendi. Então, assim, o fato dele ver, mas a irmã pode e pintou, e aí você separou porque é menina, porque é menino, é uma coisa. Agora, eu não tenho essa situação em casa. Então, eles estão vendo a mãe pintando as unhas, e eles, como crianças, vão pintar as unhas. Não, pra começar, isso não é coisa de criança, isso é coisa de adulto. Vira de adulto e você quiser, você pinte. Agora, por exemplo, como é que eles extravasam esse lado artístico, esse lado, né, que a gente acaba se produzindo muito para expressar uma coisa que a gente pensa. O meu mais novo, um dos gêmeos, adora desenhar, ele é alucinado com desenho. E ele adora se rabiscar, ele se rabisca inteiro, ele faz 1000 tatuagens. Ok, pode se rabiscar. Se você for pensar, nossa, mas uma tatuagem com criança, não sei o que... Falei, gente, o que com a canetinha vai ficar ali 2, 3 semanas? Às vezes até fica mais, porque não sai o negócio. Tá ótimo. Caraca, 2, 3 semanas? E fica. E aí desenha umas coisas assim. Às vezes desenha caveira, às vezes desenha rato, às vezes desenha uma carinha feliz, um carrinho. Do jeito que ele quiser desenhar. Se ele quiser desenhar uma florzinha, se ele quiser desenhar uma princesa, tá tudo certo. O fato não é dizer que a decisão do pintar ou não pintar unha é uma coisa machista. Entendi. Eu não concordo com isso. Eu só acho que a gente não precisa deixar as crianças se exporem a situações que não vão ser legais para elas mesmas, em nome de uma falsa... porque eu sou tolerante, eu não... Não é isso. Teve uma situação que não tem nada a ver com pintura. O Samuel um dia falou que queria ir pra escola de tênis trocado. Os meus vão também. Eles acham barato. Aí Samuel, mas as pessoas vão te olhar e vão falar que você é doido. Não me importo. Eu quero ir, eu quero ver. Isso que é legal. Mas eles adoram isso. Então, assim, eu acho que... não se importar com os outros aí depois eu fiquei pensando assim, gente, por que eu falei isso pra ele? Ele quer ir? Eu falei assim, eu só falei assim, filho, pode ser que as pessoas estranhem e tal, pra ele se preparar para um possível apontamento. Hoje, às vezes eu deixo Sabe o que o meu mais novo também gosta também? Eu deixo de fazer muitas coisas porque os outros vão pensar alguma coisa. A gente não tem que se preocupar tanto. A Manu ontem foi colocar um lencinho pra ir pra escola. Aí eu falei, então tá, quer dizer, ela colocou à tarde. Aí eu falei, coloca pra amanhã pra ir pra escola, vai ficar super legal. Aí ela falou, vão rir de mim, não quero. Então ela reprimiu um sentimento que ela queria por conta dos outros, que ela achou que os coleguinhas iam rir. Olha, gente, às vezes nem iam rir. A gente tem que ter um papel como pais de procurar formar os nossos filhos os mais livres possível, assim, para eles saberem que a gente não pode ficar escravo da opinião alheia. Mas, obviamente, é um cuidado que tá tomando. Eu não sei o que eu faria. Eu acho que só vivendo essa situação para poder dizer, né? Eu acho que eu ficaria preocupada, como a Alessandra, mas eu acho que eu ia buscar também, ao mesmo tempo, quebrar um pouquinho a história para não fazer muito caso, entendeu? Por exemplo, se meu filho me pedisse para ir de saia, eu acho que eu não me sentiria bem, eu ia tentar protegê-lo dessa exposição. Eu não sei se eu conseguiria me flexibilizar a esse ponto. Eu acho que só vivendo. Tem inclusive um vídeo na internet de uma família que o filho se mostrou transexual na infância. E que os pais inicialmente deram toda assistência, levaram psicólogo, levaram especialista, fizeram todo o trabalho e ele era uma menina, que continuava se mostrando como menino. Não tinha jeito e acabou que eles tiveram que aceitar e passaram mesmo, inclusive modificaram o nome dele e modificaram tudo e ele totalmente se assumiu como menino, né? Então eu acho que são situações que a gente só consegue entender como que a gente lidaria no dia a dia. Não, e até porque de repente, por exemplo, o Samuel teve vontade de pintar a unha, mas será que é vontade recorrente dele, pintar a unha? Ele se sente necessidade de se manifestar pintando a unha? De repente, seu filho quiser, mãe, eu quero usar uma saia. Tá, filho, mas você quer usar saia pra quê? Pra sair, mas você
Ah, mãe, aí você fala de repente não da primeira vez. Ele insiste com aquele assunto de quer sair de saia, daí você leva uma reflexão mais profunda, tenta achar algum caminho, não sei, né? Assim, para até porque que ele quer se manifestar de saia pro mundo de repente, né? Então, assim, tudo realmente depende da situação. E assim, valia muito da onde veio essa iniciativa, né? No caso da pintura e da unha que você estava colocando, eu me parece que foi muito assim, eu vi a minha irmã fazendo, foi uma coisa legal, porque ela estava com toda a atenção da minha mãe. E eles querem participar. E eu quero isso também, eu quero viver essa sensação de que ter a minha mãe por minha conta, fazendo uma coisa pra mim, que eu vou ficar mais legal, que eu vou mostrar pra todo mundo que foi minha mãe que fez e tal. E não necessariamente o fato das unhas estarem sendo pintadas, né? Então assim, eu não tenho essa comparação na minha casa entre meninos e meninas, que acaba talvez até facilitando o meu trabalho, facilita. Né? Porque eu não tenho que fazer essa dissociação do que é uma coisa da criança e do que é uma coisa de uma guerra de sexos. Mas né? olha, na rua você vai encontrar com isso. Por mais que você dentro de casa não tenha, na rua você vai... Eu tive uma situação que eu estava no salão com a minha filha, e aí chegou um rapaz transexual, né? E ela ficou confusa, ela olhou pra ele, olhou pra mim, porque ele tinha gogó, mas ele estava com a voz bem fina, o cabelo, assim, a sobrancelha finíssima. Você vê nitidamente que era um transexual mesmo. Aí ela virou pra mim, sem a menor vergonha, e falou, mamãe, ele é menino ou menina? Aí eu falei, não sei, Rafa, pergunta pra ele. Só ele pode falar. Aí ela perguntou, você é menino ou menina? Aí ele disse, eu sou uma menina num corpo de um menino. Mas o meu sonho é ter um corpo de menina um dia. Aí ela olhou pra mim, né? Aí eu falei, filha, você sabe como os sonhos são importantes. A gente tem que levar a sério os sonhos das pessoas. Então, tomara que ele consiga, né? Tomara. O cara começou a chorar. Falou, nossa, que legal, nunca tinha me falado assim. As mães afastavam as crianças de mim. Eu falei, sério? De verdade? Você tá contando? Não, todos os dias tem alguma mãe que esconde os filhos de mim. Não quero que tenham contato comigo. No fim das contas, ela acabou fazendo a unha dele, ele fez a unha dela, ficaram amigos. E a Rafaela, tipo assim, ela entendeu que era o sonho dele. É uma coisa muito pessoal. E você acaba que tem que fazer... Dani, quando eu digo pouco caso, não é banalizar. Essa é a via para criar crianças tolerantes. Eu acho. Você não estranhar, faz pouco né? caso. O problema é que as pessoas fazem muito drama e falam assim, nossa, mas é diferente. Aí a criança começa a ficar curiosa, porque aquilo emociona. A criança gosta de se emocionar, né? E aí ela vê aquela coisa, meu Deus do céu, é o diferente, né? O que tem aí? O que é o escondido? As pessoas, que elas criam essa magia pelo proibido. São os próprios pais que criam essa coisa. Quando você vira e fala, pois é assim que eles lidam, e muda o assunto, e bola pra frente, sabe? Eu acho que a sociedade vai ter evoluído no dia que esse assunto parar de ser assunto. Lá nos países nórdicos, não tem mais. Você não pode dizer que é um brinquedo para menino, você não pode mais dizer que é um brinquedo para menina. Lá é proibido, é regulamentado nas tem regras. Tem até a questão do banheiro também, não tem? Não tem cor, não pode ter... Os meninos brincam de boneca, as meninas brincam disso, não tem o canto rosa, o canto azul na escola. Lá é proibido você definir isso. Tem escolas hoje que até definem a fila, né? A fila de meninos, a fila de meninas. Isso ainda é muito comum, né? Mas a escola faz isso assim e acho que e contribui muito com Não esse sei. sexismo na infância e essa Acho que é adultos simplesmente uma forma de intolerantes no organizar, futuro. ideia. Pois é, gente, mas aí É também... só uma forma de organizar. eu acho que fico com essa contribui. preocupação. Por que não coloca unissex? Por que tem que ser Então, feminino? mas então separa pela altura, por que então... Não, mas acaba que o banheiro tem que mesmo. Eu só acho que meninas, assim, tem coisas... banheiro de Exato, meninos. tem coisas que banheiro naturalmente... sim, o ponto eu acho que é assim, como que você reage com isso? Se é uma coisa natural e que você não tá ferindo ninguém, você não tá diminuindo as meninas ou os meninos pelas situações das diferenças, gente, nós somos diferentes. Fato! A gente é diferente. Não precisa igualar o que não existe. Nós somos diferentes. Agora, vamos respeitar essas diferenças, né? O que não dá é pra gente não admitir isso, sabe? Tem o diferente, né? Que a gente tem que saber conviver com aquele que é o diferente, né?
Só que a gente não, às vezes não. Não, mas mesmo lida entre nós, naturalmente. mesmo entre nós, o papel do homem, o papel da mulher, que eu digo assim, até por preferências mesmo, não adianta, a energia feminina, ela é diferente da energia masculina. Só que tanto a energia feminina quanto masculina está presente numa só pessoa. A pessoa tem essas duas forças operando nela, entendeu? Então tem momentos em que você explora mais sua feminilidade, tem momentos em que a gente precisa sair para trabalhar e que a gente explora mais a nossa masculinidade também. Não que seja uma coisa ou outra, mas é como se fosse uma característica de energia que dá movimento, né? Então, assim, quando a gente consegue admitir isso pra gente mesmo e conviver bem com esses dois lados, as coisas fluem melhor. E se a gente conseguir passar isso na educação, e como é que passa isso, André? Eu acho que é muito simples, é não fazer grande caso. Não, igual você falou, a gente tem que mostrar para os nossos filhos que as pessoas pessoas como os transexuais, né? Elas estão aí, elas existem, elas são iguais a gente, e não esconder esse tipo de coisa, né? Assim, esconder, tampar o seu filho quando estiver passando, você tampar para ele fingir que não existe, entendeu? Eu acho que isso é burrice, é ignorância e dissemina a desigualdade. intolerância. E só pra fechar, eu pensei numa frase de Ford que dizia dos carros, né? Que todos os carros que ele vendia eram pretos. Então você podia escolher qualquer carro que você quisesse, desde que seja o preto. Isso aí, pra fechar, assim, aquela história, o que seria do rosa se não tivesse o azul e vice-versa? Eu acho até pra gente valorizar as diferenças, a gente precisa ser diferente mesmo. É isso aí. Bom, o programa de hoje está encerrando. No próximo programa a gente vai falar sobre consumismo na infância. Também dá muito pano para manga aí, né, gente? Bastante tricô. Fique com a gente, curta a gente no Facebook, programa Toca da Coruja. Até lá, beijo!